Meus irmãos, um bom dia para vocês. A mensagem de hoje pela manhã, ela serve, espero, para este início do ano letivo, para a Escola Bíblica Dominical, que abastecerá nossas famílias, os nossos filhos, as nossas crianças. Também a mensagem dessa manhã seria uma espécie de preâmbulo para a série de palestras, ou melhor dizendo, mensagens, que também trarei neste mês de fevereiro sobre a família. Você tem exposto aqui no boletim alguns dos temas. Antes de lhes anunciar o tema dessa mensagem, nós vamos para uma introdução e convido você a abrir comigo a palavra de Deus no livro de Provérbios. Se o livro dos Salmos é o inário oficial de Israel, o livro de Provérbios é o livro da formação do caráter de Israel, da vida em família, da vida em comunidade, da vida em sociedade. Então, assim, abrindo no livro de Provérbios, o livro de Provérbios tem vários blocos de ensinamentos, vários blocos em que a palavra vem de um ensinamento. Se você fizer isto, a consequência será esta. Se você fizer outra direção, em outro caminho, as consequências serão desastrosas. Sempre um benefício e sempre um malefício, benefício da obediência, malefício da desobediência, em alguns blocos do livro de Provérbios. Assim, lhes chamo a atenção para um bloco do livro de Provérbios que está a partir do capítulo 16. No capítulo 16 de Provérbios, a partir do versículo 20 até o capítulo 22, versículo 16, repetindo, Provérbios capítulo 16, versículo 20, até o capítulo 22, versículo 16, aqui nós temos um bloco que fala sobre a vida comum, a vida, ou seja, em casa e na comunidade e, por consequência, na sociedade aonde você estará inserido. Seu local de trabalho, sua escola, sua faculdade, a esfera em que você conviverá. De casa à praça, como costuma-se dizer. Então, esse bloco fala sobre a vida comum e dinâmica, a justiça e a sabedoria de Deus. Então, como deve ser a sua vida comum em casa? Como deve ser a sua dinâmica em casa e aonde você convive e com quem você convive, tendo sempre em mente a justiça e a sabedoria de Deus. Assim, começamos em casa. A fé começa em casa ou a fé é destruída em casa. A obediência, o respeito, tudo isso começa em casa, é aprendido em casa. Mas não é aprendido, reforçado, mantido, cobrado a partir de casa, a situação começa a piorar na comunidade, até mesmo na igreja onde nós convivemos. Assim sendo, neste bloco que lhes falei, nós vamos ter, por exemplo, o relacionamento dentro da família e o relacionamento dentro da comunidade mais próxima. No nosso caso e contexto, nossa família, os seus parentes de sangue e sobrenome, e também os seus irmãos na fé, a igreja. Então, a comunidade em casa e a comunidade dos santos, a igreja. E nós vamos ter 3 gerações de pessoas, como por exemplo, Provérbios capítulo 16, versículo 31. Dentro das nossas casas e dentro das nossas igrejas, nós temos o passar do tempo, nós temos o envelhecimento do organismo humano, nós temos as pessoas que vão amadurecendo, e é por isso que desde casa diz: coroa de honra são as cãs, são os cabelos brancos, quando se acham no caminho da justiça. Ou as pessoas amadurecem com o passar do tempo, ou as pessoas envelhecem no pecado e na maldade e na ruindade. Cabelo branco não significa sabedoria, pode significar muitas vezes uma quantidade de tempo em safadezas, sem vergonhices e cinismos.
Mas assim sendo, que nós possamos amadurecer. Esse é o projeto de Deus para as nossas vidas. Capítulo 17, versículo 6, vai falar da convivência comunitária em família. E aqui envolve o avô, os pais e os filhos. Coroa dos velhos ou dos amadurecidos com sabedoria são os filhos dos filhos. Essa convivência é avô e neto, mas neto não cria filho. Quem cria filho é o pai e a mãe. É o que o texto está dizendo a seguir. E a glória dos filhos são os pais. Então tem que haver esta boa e santa convivência. Mas aí, também ainda nesse bloco de convivência e comunidade, os nossos filhos precisam ir para a escola. Os nossos filhos farão amizades. Os nossos filhos ou influenciarão ou serão influenciados, dependendo do que eles aprenderam em casa, praticaram em casa, foram cobrados em casa, até mesmo exigidos em casa a fazerem o que é certo. Assim, se não acontecer o certo, o errado dominará, o errado campeará, o errado se espalhará, porque o coração do homem é corrupto. A estultícia, a malandragem, também vai nos dizer esse livro maravilhoso da sabedoria, está ligada ao coração da criança. Você gerou um malandro, você gerou uma malandra. Assim, se você não educa, se você não corrige, se você não orienta, então pode se instalar a loucura. Mas a loucura não como a perda da capacidade mental, do raciocinar, de levar alguém para um hospício. Não é essa loucura. É a loucura muito planejada para maldades. É a loucura que arrisca a sua integridade física, o bom nome da família. É a loucura que promove vários tipos de loucuras irresponsáveis. E um final de semana em Goiânia nós podemos medir o nível dessas loucuras quando vemos as notícias aí espalhadas. Essa loucura irresponsável, inconsequente, que pode dominar os nossos filhos, ela tem um preço muito alto. Vejam ainda, por favor, capítulo 17, versículo 24. A sabedoria é o alvo do inteligente, do que pensa a vida a partir da fé. Mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. Nunca estão satisfeitos a partir de casa e começam a ir cada vez mais longe, e mais longe, e mais longe. Alguns comentaristas até acreditam que quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, ele está se baseando nesse bloco em que um menino, ele vai chegar aqui e dizer para o seu pai: dá-me tudo o que me pertence por direito de herança, e ele vai partir para as extremidades da terra, cheio de si, das suas vaidades e, por que não, das suas loucuras. Então, a natureza e o preço dessa loucura é que ela é promíscua nos seus interesses. Meu, para mim, e não considerará ninguém, não respeitará mais ninguém. Capítulo 17, versículos 27 e 28. Quem retém as palavras possui o conhecimento, e a pessoa serena de espírito é pessoa de inteligência. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por sábio. Até o estulto quando se cala, quando ele pelo menos fica quieto, ele até se passa por sábio. Mas o problema é que esses estultos do versículo 28 sempre querem bater boca, sempre querem discutir com os seus próprios interesses, sempre querem ter razão. O estulto sempre vai falar assim: pode deixar que eu sei o que estou fazendo, eu sei muito bem o que estou fazendo, não preciso da sua opinião, cuide da sua vida que eu cuido da minha. E essa estultice pode vir desde as nossas casas. O estulto, ele também vai ter, a partir desses versículos lidos, dificuldade em manter a boca fechada. Vai falar tanta besteira, vai agredir, vai falar mal. O estulto, que não é treinado em casa e vai crescer em estultícia e não em correção para a justiça, algo que só a palavra de Deus pode nos dar. Por isso que a escola bíblica dominical vai ser uma bênção para mim, para você e para os nossos filhos.
O estulto insiste em tomar decisões por conta própria, capítulo 18. Ele aqui vai se isolar cada vez mais, vai se trancar no seu quarto, só vai sair para se alimentar e voltar correndo para o seu quarto. E sabe-se lá o que acontece nas redes sociais, quais os contatos, quais as informações, quais as influências. Ele se torna um solitário. E o capítulo 18, versículo 1 diz: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Ele vai se tornar uma pessoa insensata. Ele não vai ter prazer no entendimento. Não adianta conversar mais com ele. Meu filho, entenda uma coisa, coloca uma coisa na sua cabeça, menina. O insensato, a pessoa que já chegou nesse nível, não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior, cheio de si, cheio de vaidade, cheio de egoísmo. Feita essa introdução, situando-nos nesse bloco de relacionamentos de casa até as nossas esferas de comunidade, igreja, escola, local de trabalho, etc., eu gostaria de meditar com os irmãos essa manhã, admoestando-os em amor. E o tema da nossa mensagem é a calamidade de ter filhos ímpios. A calamidade de ter filhos ímpios. Será que você está descuidando tanto da sua casa que os seus filhos estão entrando por caminhos de impiedade? Será que os seus filhos serão ímpios? Será que as pessoas que nos escutam agora na internet estão sofrendo já as calamidades de terem seus filhos ímpios? Será que rapazes e moças nesse ambiente, nesta manhã, estão flertando com a impiedade, estão desejando se assentar com os ímpios, andar com os ímpios no caminho dos pecadores? Será que o seu filho não quis vir à igreja hoje de manhã, ficou dormindo em casa, a sua menina resmungou, brigou para não vir, porque o seu coração já se endureceu, está duro, e nesse aspecto tem mais prazer na impiedade do que na lei do Senhor? A calamidade de ter filhos ímpios. Provérbios capítulo 17, versículo 25. Leiamos todos esse texto a uma só voz e depois buscaremos a iluminação do alto para a explanação das Escrituras. Leiamos o verso 25 do capítulo 17 do livro de Provérbios. O filho insensato é a tristeza para o pai e a amargura para quem o deu à luz. Pai e mãe envolvidos nesse versículo. Por favor, grife a palavra tristeza e, por favor, grife a palavra amargura. Vamos orar. Senhor, a sua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, mas também ela enriquece as nossas vidas, nos abastece, nos dessedenta. Queremos pedir que o Senhor abençoe a explanação dessa manhã, alcance os corações entristecidos, aflitos, pais que já vêm lutando há anos, quem sabe há décadas, com filhos que estão tendo prazer na impiedade. Acalme o coração desses pais, pais piedosos, pais que fizeram sim a sua parte, que cumpriram a sua parte. Os filhos que quiseram ir, que quiseram abandonar, que quiseram se tornar insensatos. Isso entristece o pai, isso entristece essa mãe, tem trazido tristeza, muitas vezes amarguras. Que a meditação nas suas escrituras sagradas nesta manhã aqueça os nossos corações e acorde os incautos e insensatos, e alerte os pais, e alerte aqueles que estão tão cheios de pensamentos e ideias humanistas para educar os seus filhos. Que se voltem e que nos voltemos todos para criar os filhos no temor e na disciplina do Senhor, segundo a sua palavra, em nome de Jesus, amém. É uma grande tristeza para os pais crentes, para os pais piedosos, ter filhos maus e ter filhos ímpios. Todos nós vimos que isso é possível de acontecer. Samuel era um homem santo, seus filhos ímpios. Vocês lembram que Eli era sacerdote,
Seus filhos eram terríveis, a tal ponto que o Senhor os queria matar. Vocês lembram que alguns dos filhos de Davi, em tantos aspectos, Davi, excelente estadista, e em tantos aspectos, Davi, péssimo pai. Algumas das palavras colhidas dentro desse bloco que falei para vocês, partes do livro de Provérbios, atestam fortemente isso. A tristeza nos corações de pai e mãe por terem seus filhos ímpios. Capítulo 17, versículo 21, por exemplo, o filho malandro, a filha malandra também, claro, por princípio, é tristeza para o pai. E o pai do insensato não se alegra. Ainda nos ecos desse bloco, capítulo 19, versículo 13, o filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo as contenções da esposa. Aqui, infelizmente, o desequilíbrio de pessoas desequilibradas, quando parte da família, aqui no caso as mães, ainda protegem esses meninos. Ah, você está sendo muito duro com o Júnior. Ah, você está pegando muito pesado com ele. E esse desequilíbrio começa a ser como uma casa com goteiras também. Mas, irmãos, há uma agudeza nessa dor no coração dos pais. Ou seja, a calamidade se manifesta nos sentimentos que produzem nos pais e os afeta. Dói o estômago, dói tudo, vem insônia, não se consegue dormir à noite. Esses pais, eles sentem profundamente, porque o estilo de vida dos seus filhos ímpios afeta até mesmo a saúde desses. Darei 3 sentimentos que machucam e doem bastante coração de pais pios, de pais piedosos com seus filhos ímpios. Primeiro sentimento que dói bastante é o sentimento de temor. O sentimento de temor é um sentimento perturbador, porque esses pais temem. É hoje, é agora que vem a desgraça. É agora, é hoje que eu vou receber um telefonema falando de que o meu filho cometeu alguma atrocidade. Esses pais passam o dia aflitos, e à noite até esses pais podem ficar angustiados, e eles temem o quê? O filho, a filha que não chega, tarde da noite, o relógio adiantado, e eles temem o filho que não chega. Eles temem que o interfone toque tarde da noite. Temem esses pais, e o coração quase salta pela boca quando tarde da noite alguém bate à sua porta. Temem estes quando o celular toca ininterruptamente, insistentemente, à noite, tarde da noite. Esses pais temem, que sentimento que dói, de forma crescente, que alguém lhe traga más notícias sobre o filho desobediente. Ampliarei ainda mais essa questão, apresentando-lhes, meus irmãos e minhas irmãs, 3 grandes males que esse tipo de temor é capaz de causar nos pais. O primeiro temor que amplia, que cresce, que machuca, é que esses pais santos, de filhos ímpios ou que estão na impiedade, esses pais temem que os seus filhos estejam metidos em coisas feias, metidos em coisas sujas, comprometedoras, porque esses pais começam a ver práticas, conversas escondidas, mudança do tom de voz quando o pai entra na sala, o ter que sair dali para continuar a conversa no celular em outro local. E esses pais temem porque são questões assoladoras. Esse era um tipo de temor que Jó tinha quando os seus filhos se reuniam para realizar festas. Jó capítulo 1, versículo 5. Será que os meus filhos blasfemaram contra Deus? Esse era um medo que Jó tinha, um temor que Jó tinha.
Esse tipo de temor, esse tipo de medo, faz muito mal aos pais. Rouba-lhes o sono, tira-lhes a paz. Esses pais sabem que os seus filhos sempre estão expostos às tentações do diabo, aos enganos do mundo e também às atrações das piores companhias, de modo que os seus corações dos filhos corruptos estão predispostos a cair em tudo isso e podem provocar a Deus e o Senhor os entregar às suas próprias concupiscências. Por isso, esses pais sentem um temor apertando no peito constante de que os seus filhos, mentindo, blasfemando, andando com gente ímpia, embriagando-se, corrompendo-se, destruindo-se a si mesmos, também desencaminhem e destruam a outros. Esses pais também, num sentimento de tristeza, temem que seus filhos caiam vítimas do juízo severo de Deus nesta vida, presos, se arrebentando num acidente automobilístico, envolvendo-se com coisas muito tristes que possam ceifar as suas vidas. Em terceiro lugar, esses pais também temem a condenação eterna dos seus filhos, porque pais piedosos sabem das maldades de seus filhos, eles conhecem os seus filhos, sabem como esses meninos e meninas estão se tornando e enveredando cada vez, se tornando maus e enveredando em suas maldades. Pais piedosos também sabem que a ira de Deus vem sobre os que vivem em seus pecados, acumulando ira sobre ira para o dia do juízo. Romanos capítulo 2, versículo 5. Esses pais também dói-lhes o peito, porque eles creem na realidade eterna, física e posicional imutável do pecado. E o pecado foi preparado para o diabo e seus anjos e todos aqueles que se tornam tão rebeldes quanto. Esses pais também, eles sofrem e temem só de pensar que aquelas crianças ternas se transformaram em ímpios contumazes e rebeldes consideráveis. Vocês que são pais de crianças pequenas, já lhes advirto, são maus, são pecadores, são terríveis, são cheios de vaidades, são prepotentes, já na mais tenra idade. Por isso, insisto com vocês, pais, não negociem a autoridade que vocês têm. Vocês que comandam, nunca entreguem um comando para os seus filhos pequenos e lhes advirto, filho não tem querer, filho tem obedecer. E eles têm que obedecer. Além de um sentimento de temor que dói bastante, que tira o sono, que faz adoecer. Um segundo sentimento que lhes aflora como pais santos e piedosos, tendo seus filhos ímpios, é uma indignação, até mesmo uma ira justa. E esses pais então se desgostam dos pecados latentes neles. Seus pais não concordam com esse estilo de vida, moça. Seus pais não apoiam esse estilo de vida, rapaz. E se vocês que estão me ouvindo aqui são jovens, estão flertando com os ímpios, vocês estão sendo maus, vocês estão colocando o ambiente da casa de vocês em tristeza, e vocês poderão fazer com que seus pais chorem, com que seus avós chorem, porque você está enveredando por caminhos das trevas. Quando esses meninos exasperam numa vida dissoluta, esses pais também ficam chateados com isso, eles também ficam indignados com isso, e lhes tomam a ira justa. Quando também esses meninos e meninas, agora jovens por assim dizer, desperdiçam bens
que com sofreguidão e anos foram adquiridos, e eles gastam perdulariamente, irresponsavelmente, inconsequentemente e cinicamente. Esses pais também ficam irados justamente quando são ameaçadas as posses da família, os negócios da família, duramente conquistados e levantados por anos e anos e anos de trabalhos difíceis. E vem esse menino irresponsável, essa menina inconsequente, e coloca toda a firma a perder. Quando vivem na irresponsabilidade e nas inconsequências que, sim, comprometem toda a família, até mesmo o bom nome da família. Essa ira vem, essa indignação vem, e ela é justa. Seus filhos, que deveriam ser motivos de gozo e de prazer, lhes são agora motivos de irritação contínua. Então não só esses pais temem que notícias venham, que o telefone toque à noite, que o interfone toque à noite, como também esses pais ficam indignados, justamente irados, por tantas irresponsabilidades, tantas perdas, tantos prejuízos também financeiros. Mas um terceiro sentimento que vem para com esses pais, que sentem, choram e sofrem, e por conseguinte também os pais dos pais, os avós desses inconsequentes, é um sentimento de dor. Uma dor que começou um dia e parece que não vai embora. Uma dor crônica, uma dor que traz tristeza. Pais que sofrem, que sentem e se lamentam pela maldade de seus filhos, que parecem não ter fim e só crescem e aumentam, desfigurando esses meninos e meninas. Isso dói nos pais. Esses pais choram diante dos pecados deles, os filhos. Esses pais choram e sentem dores, porque o conhecimento que têm esses pais da graça de salvação em Cristo os entristece. Por quê? Porque agora veem os seus filhos fugindo da glória de Deus, não lhe rendendo glórias e desprezando a cruz de Cristo. Dói ver seus filhos regalando-se nos prazeres ilusórios deste mundo. Dói ver que eles amam os piores pecados e praticam as piores maldades e aborrecem a Deus. Isso gera fatores que desanimam você. Fatores, pais, que vocês ficam tão tristes. Vocês até dizem: eu não tenho direito de trabalhar na igreja, porque olha o que a minha família é, o que meus filhos fazem. Vocês ficam tão aflitos, tão desanimados. 6 fatores que só vão piorando e entristecendo mais ainda. E se você, rapaz e moça, adolescente que me escuta, está flertando com a impiedade, olhe que grande mal você estará fazendo aos seus pais. Olhe como você estará mostrando quanto de ruindade domina a sua mente e o seu coração. Pare com isso. Arrependa-se enquanto há tempo. Volte-se para o Senhor, que é rico em perdoar. Primeiro fator é que a alegria desvanece. A alegria desvanece. Pode ter um momento ou outro de felicidade, pode ter um momento ou outro de riso, mas logo, por causa da consequência das circunstâncias, esse pai e essa mãe vê que a sua alegria vai se desvanecendo, agrava, piora os seus sentimentos, quando esse pai, quando essa mãe recorda quanto prazer e alegria lhes davam esses filhos quando eles eram crianças. Quando sorrisos infantis se converteram em riso de zombarias e de desprezo para com tudo que é santo. Esses pais se entristecem, a alegria no lar desvanece, quando as palavras ingênuas, as frases e afirmações infantis belas se transformam em blasfêmias e em mentiras descabidas que lhes maculam completamente o caráter. Esses pais veem a alegria indo embora,
quando percebe que quando esses meninos e meninas, sim, quando eles eram crianças e corriam para os seus braços e lhes davam abraços, esses que há um tempo atrás faziam isso, hoje como jovens, os desprezam. Pai e mãe só servem para o sufoco, principalmente do dinheiro. Você está fazendo isso com seus pais? Você está agindo assim com seus pais? Você despreza os seus pais? Cuidado. Há um mandamento que diz para você honrar pai e honrar mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Em termos de existência, sim, você pode morrer mais cedo do que você imagina, e tem aumentado o número das mortes entre jovens, principalmente, claro, por causa da inconsequência. Mas também você vai ter dias os piores, infelizes, vai casar errado, não vai parar em emprego, você vai viver uma desgraça, vai correr para as drogas, vai correr para a prostituição, você vai se afundar, menino, você vai se afundar, menina. Mas cuidado se você despreza os seus pais, cuidado se você é grossa com eles. Não só vem esse fator que traz esses sentimentos que falamos aqui, de maneira constante e até mesmo crescente, temores, indignação justa, dores no peito, como também a alegria começa a se desvanecer, como também um segundo fator é que vem uma decepção e vem uma frustração das esperanças que esses pais tinham para com os seus filhos. Dentro desse livro da sabedoria, Provérbios capítulo 13, versículo 12, Provérbios 13, versículo 12, a esperança que se adia faz adoecer o coração. Seus pais tinham tantas esperanças para com você. Poxa, trabalhei tanto, de sol a sol, para construir este meu negócio. Já enfrentei tantas dificuldades, tantos planos econômicos, tantos desafios, tantas crises nacionais. E o negócio da família ainda está de pé, porque eu quero ver o meu filho assumindo e levando adiante, assim como eu assumi do meu pai. Meu pai começou com um local tão pequeno, e por graça de Deus, consegui ampliar. E agora meu filho, que tem tanta oportunidade e tanta capacidade, pode fazer os negócios também irem mais adiante, mas não, eu tenho que adiar. Quem sabe eu tenho que pedir para um funcionário assumir. Quem sabe eu tenho que pensar em que filhos dos outros, responsáveis, assumam esses negócios, porque os meus filhos são irresponsáveis e inconsequentes. Ah, meus irmãos, isso chega a ser algo tão forte, que destroça o coração. Também a esperança que esses pais tinham, como na infância, esses filhos lhes faziam perguntas bíblicas. Poxa, que bom, como ele está aprendendo, como ele está crescendo. Como no carro nós falamos sobre como foi a lição da escola dominical, e ele conta com alegria. Mas daqui a pouco, esses meninos não suportam mais ouvir da Bíblia, e não suportam mais que vocês os chamem para orar. Filho, vamos orar? Não, pai, não, ora você, fica aí você. Meu filho, hoje eu li na Bíblia aqui, pai, pode parar, não estou interessado. Isso faz adiar a esperança. Um terceiro fator é que esses pais também veem que esses meninos e meninas estão se metendo com companhias que não passam de carrapatos venenosos. E esses maus elementos vão se agregar ao seu filho. E eles vão começar a sugar a alma, a vida, o caráter dos seus filhos. Esses pais vão ter a tristeza de vê-los em péssimas companhias e andando com eles, com os bêbados, com os mentirosos, com os depravados, cujas companhias lhes são mais agradáveis e estimadas do que a dos seus pais. Não param em casa, não querem ficar em casa. Para estes filhos mundanos, com suas companhias mundanas e terríveis, todo o tempo, toda a atenção, toda a prestatividade, todo o ouvido, todo o sorriso. Para os pais, não tem tempo, sobra grosseria e uma impaciência crônica. Isso também é tão terrível, e não deixaria de destacar também
a maldade do filho único rebelde. Tem muito filho único, tem muita filha única, que é rebelde. E isso entristece tanto. Jeremias capítulo 6, versículo 26, para vocês terem uma ideia. Haveria de vir a tragédia sobre Judá. A Babilônia já estava armando todo o seu tropel para passar por cima de Judá, por assim dizer. E essa desgraça ela é comparada mesmo com a perda, com a rebeldia de um filho único. Jeremias capítulo 6, versículo de número 26. Ó filha do meu povo, cinge-te de pó de silício e revolve-te na cinza, planteia como por filho único, pranto de amarguras, porque de súbito virá o destruidor sobre nós. Se você é filho único, se você é filha única, e se você tira proveito disso para crescer em maldades e continuar em ruindades, essa é uma sensação desoladora, é uma comparação terrível até, é como perder um filho único, a desgraça que viria sobre Jerusalém, e a desgraça que virá sobre você e por consequência sobre o seu lar. Também não deixaria de destacar aqui como é triste e como causa tristeza, como é mesmo uma calamidade ter filhos ímpios. Os filhos de ministros do Evangelho, filhos de presbíteros, diáconos, de oficiais da igreja. Quanto filho de pastor está no presídio hoje? Quanto filho de presbítero está no presídio hoje? Eu trabalhei no local de maior concentração de delinquentes mirins criminosos do Brasil, em São Paulo. Eu tinha um local em que eu trabalhava e atuava, mais de 600 meninos, entre 14 e alguns deles até com 21 anos de idade, terríveis. E me assustava porque ali eu trabalhava com esportes através dos atletas de Cristo. E eu tinha que tirar aqueles garotos para a prática esportiva. Me assustava quando eu tinha que fazer a chamada. E quando eu fazia a chamada, eu começava a ler. Daniel, Amós, Obadias, Ezequiel, João, Paulo, todos nomes bíblicos. Um dia eu disse, vocês todos aqui, esses nomes aqui, comecei pelos profetas maiores, menores. Fiquem aqui que eu quero ter uma conversa com vocês. E eu contabilizei, depois parei de contar, mais de 50 deles. Todos filhos de crentes. Alguns filhos de pastores. Que tristeza para um ministro, que tristeza para um presbítero, para um diácono. Uma amiga nossa lá de São José dos Campos, ensinando para pré-adolescentes, querendo mostrar que a vida é uma ilusão, a vida no mundo, a vida nesses pseudo-prazeres. Ela teve uma ideia de pedir para vir à escola dominical pessoas que trabalhavam intensamente na sexta, no sábado e no domingo, policiais, bombeiros, delegados e etc. Mas ela não queria contar com gente crente, ela queria contar com gente que não frequentava a igreja, mas que lidava com os perigos do mundo da sexta, do sábado, do domingo, com os acidentes automobilísticos, com os que resgatavam pessoas de acidentes e batidas e etc. Então ela queria contar com esses, para vir e falar para os meninos, para ver se acordava. E trouxe então alguém do SAMU, e depois trouxe um policial. Aí ela teve a ideia de trazer um delegado, e ela foi na delegacia. E aquele delegado não tinha muita paciência não, já era bem direto e objetivo. E aquela minha amiga chegou para o delegado e disse, doutor, eu sou professora da escola bíblica dominical, o que é isso? Não, é que a gente reúne os jovens, os adolescentes, para quê? Para ensinar a Bíblia. Para ensinar a Bíblia? A senhora é crente?
sou crente, sim, senhor. Eu queria pedir ao senhor, que é delegado, que trabalha aqui, para o senhor vir falar para os adolescentes ali, como é o final de semana, o que acontece, quanta gente é presa. A senhora dá aula de Bíblia para filho de crente. Minha senhora, pois volte lá e ensine direito, ensine melhor, porque quem mais me dá trabalho são os filhos dos crentes. Assim sendo, esses meninos e meninas, filhos de ministros e oficiais, vocês tiveram quantos privilégios? Tantos. Mas também quantas tristezas vocês estão causando por vocês deixarem se prender pelos laços do diabo para entristecer, para ferir, para machucar os seus pais. Quem sabe você está me escutando agora pela internet, menino, quem sabe você está aí quase bêbado ou drogado. Você não sabe quanta tristeza você está fazendo para os seus pais. Seus pais choram e lamentam. Eu já estou me dirigindo para o final. Ainda falaria desses rapazes e moças que avançaram na impiedade, que foram longe na impiedade e que passaram anos e passam anos na impiedade. Também fatores que machucam seus pais, os desmandos dos demorados na impiedade. Esses são rebeldes contumazes que já estão há anos na impiedade. E agora foram seus pais que envelheceram. E também envelheceram com tanta dor e de tanta dor, com sentimentos como esses que nós falamos. Provérbios capítulo 23, versículo 22. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Lhes advirto que Deus tudo sabe, Deus tudo pode, e Deus tem o seu tempo de agir. Você tem demorado na impiedade, você está querendo entrar por caminhos da impiedade, você está desprezando a comunidade dos santos, você não quer vir à igreja. E você, pai, infelizmente, para não ter briga e confusão em casa, deixou seu filho pré-adolescente dormindo, porque ele quis, passou a noite toda jogando na internet. Cuidado, porque isso é uma falsa paz. Você está negociando algo poderoso que você tem, que é o respeito e a autoridade. Se você negociou, esse menino, essa menina não lhe respeitará mais, não reconhecerá mais a sua autoridade. E muitos desses poderão demorar-se na impiedade até que seus pais venham a envelhecer. Encerro com uma palavra aos pais piedosos de filhos ímpios. Uma palavra aos pais piedosos de filhos ímpios. Lucas capítulo 15, eu não lerei o texto, mas talvez seja dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia, que tem aqui a parábola do menino prepotente, em linguagem de hoje, a parábola do filho pródigo. Vocês conhecem a história a partir do capítulo 11, do versículo 15. Eu queria dar 6 informações para os pais e filhos que estão agindo com impiedade. Mas antes dessa palavra, aos pais de filhos pequenos, vocês ainda têm grande chance. Aos pais de filhos pré-adolescentes, adolescentes, tratem de colocar a casa de vocês em ordem. Tratem de ter uma conversa no Senhor, em amor, marido e mulher. Reconheçam onde vocês estão falhando e errando. Não vão pelos caminhos humanistas. Venham para a palavra de Deus. E tragam seus filhos para a comunidade dos santos. Tragam seus filhos para a escola bíblica dominical. Não atrasem para os serviços da igreja. Deem prioridade aos serviços da igreja. Eu fico aqui, eu vejo a quantidade de gente que chega atrasada na igreja, que já começou o culto, e vocês chegam atrasados. Parem com isso, vocês estão dando péssimo exemplo para os seus filhos. Do tipo, para Deus podemos chegar a qualquer hora. Para Deus, tudo pode. Para Deus, entra lá, menino, papai vai ficar conversando aqui fora um pouquinho. Parem com isso.
Uma palavra aos pais piedosos de filhos ímpios. Em primeiro lugar, descansem em Deus. Pai, mãe, você fez tudo certo. Orou com os meninos, trouxe-os à igreja. Vocês cumpriram, como puderam, a atividade de vocês como pais na aliança. Então descansem no Senhor. Não fiquem se remoendo. Onde foi que eu falhei? Vocês não falharam. Se vocês fizeram o certo, se vocês priorizaram o santo, saibam que os seus filhos, eles são maus. Descansem no Senhor. Entreguem para Deus, examinando o coração, passando por uma consciência pura de que o que vocês deveriam fazer, vocês fizeram. Até mesmo dizendo, você vai sim para a igreja. Não quero, você vai. Você fez certo. Então descanse no Senhor. Segunda palavra que daria para os pais que estão vendo seus filhos ímpios: não negociem com o ímpio. Não negociem com o ímpio. Não lhes tente comprar uma nova postura com promessas, porque só vocês perderão. Meu filho, vamos para a igreja que eu compro aquele jogo que você quer. Vamos para a igreja. Meu filho, vamos para a igreja. Se você pelo menos for à igreja esse ano, eu dou um carro novo para você. Não se negocia com ímpio. Em terceiro lugar, não baixem o nível da fé, do temor e do amor de vocês. Por quê? Porque é a Deus que vocês servem, é a Deus que vocês amam e é a Deus que vocês adoram. Pais que amam seus filhos, pais que adoram seus filhos, pais que servem seus filhos, colocaram outros deuses diante de Deus. Venham vocês, não baixem o nível de vocês, continuem orando, continuem lendo a Bíblia, continuem servindo ao Senhor, façam isso. Em quarto lugar, meus queridos, vivam suas vidas no local onde vocês construíram suas vidas. Quem está em casa e quem está bem são vocês. Então levem suas vidas, tenham boas refeições, tirem os seus cochilos necessários para recuperar as forças. Vivam suas vidas comum no lar. Em quinto lugar, sigam com os seus afazeres justos. Se levantem e vão trabalhar. Redobrem o ânimo. Senhor, eu estou cansado, eu estou desanimado, mas o Senhor pode me renovar as forças para eu ir para o meu trabalho, para eu render no meu trabalho. É ali que eu devo glorificar o Senhor. Então sigam com os seus afazeres justos. Em sexto lugar e último lugar, não desistam como esse pai de Lucas 15. Esse pai de Lucas 15 não negociou com o filho. Pai, dá-me tudo que é meu. Filho, se eu lhe der, mas aqui é uma quantidade de boi, você fica. Ele não negociou. Sabe, à medida como esse pai aqui de Lucas 15, não desistam de olhar para o horizonte. E nem de ir ao portão para olhar se ele está vindo, se ele está voltando, se ela está voltando. Mas também não se desesperem, porque a sua alegria, a sua esperança e a sua glória é o Senhor. Cada um, inclusive os nossos filhos, dará contas de si mesmo a Deus. Filhos que estão flertando com a impiedade, com a maldade, iludidos com os conselhos dos pecadores, lhes advirto. Filhos de crentes, a pior coisa para os ímpios filhos de crentes é que eles sabem mais do que ninguém que o que fazem é errado e que sua condição só piora. Vocês sabem disso. E Deus sabe como lidar com os ímpios. Vocês não podem me julgar. A igreja não pode me julgar, dizem alguns. E até dizem, só quem pode me julgar é Deus. E você não tem medo disso? E você, menino, que para cortar conversas assim, pare, não me julgue, só quem me julga é Deus, você não tem medo disso? Porque um dia você estará diante de Deus. E você acertará contas com Ele.
Ele acertará contas com você. Que os pais que hoje sofrem se tranquilizem no Senhor, vocês fizeram o certo. Que os pais que estão afrouxando, tratem de ajustar os seus lares. Não é apertar para espanar, mas é ajustar para o certo, senão sua casa cai. Que os casais que me escutam nessa manhã se amem, se respeitem, se tratem bem, porque vocês podem estar fazendo grandes males para os seus filhos. Meu pai e minha mãe, na igreja, comportamento lindo. Em casa, eles nem se falam. Parem com isso. Comunidade, família. Comunidade, igreja. Comunidade, sociedade. Que os nossos filhos sejam luzeiros numa geração pervertida e corrupta.